Eu olho para o relógio e falo, bom, são 8h30, né, o passado, e já já termina o nosso culto. É uma pena, porque eu fui para o capítulo 2 de Oséias, e falei, poxa, será que tem alguma coisa para tirar de bom para nossas vidas, no capítulo 2 de Oséias? Capítulo 1, eu não sei se quanto a você, mas para mim foi bem empolgante observar a maneira como Deus trata, denuncia, né, claro, em falar a respeito do próprio pecado, mas também Ele trata com graça aqueles que ouvem a sua voz e se arrependem. Então, todo momento Deus está tentando falar, tentando conversar com o seu povo. E aí eu entrei no capítulo 2, parece que repete um pouco do capítulo 1, mas ele é praticamente dividido em 3 partes, 3 grandes blocos. O primeiro bloco é uma denúncia, o segundo bloco é a disciplina apresentada, e interessantemente o terceiro bloco é a restauração de Deus. E eu não sei quem acompanhou a frase que eu coloquei no sábado à noite, no grupo, e lá na página da igreja no Facebook. Eu vou até passar ela aqui rapidinho para vocês, que eu quero começar com essa frase aqui. Eu fiquei surpreendido com Deus, mesmo, depois de ler o capítulo 2 e tentar falar a mensagem, escrever, né? Eu praticamente escrevo a minha mensagem quase por completo aqui, para ter certeza que eu não vou errar, e no final eu fiquei surpreendido, que Deus poderia banir, Deus poderia acabar com todos os seus problemas, com o seu povo. Nós falamos, olha, eu não quero mais esse povo, já cansei dessa turma, essa turma só me dá trabalho, né? Mas ele age com graça. Então eu acabei inspirado nessa frase aí, Deus é tão surpreendente, e é mesmo, que mesmo a despeito da nossa inclinação pecaminosa, mesmo a despeito desse coração caído, corroído pelo pecado, manchado pelo pecado, Deus ainda prefere ministrar em nossas vidas abundante graça, a banir da sua presença. Então, ao invés de nos banir da sua presença, Deus ministra graça abundante em nós. É só olhar o finalzinho do capítulo 2, que você vai perceber isso, a partir do versículo 14. Mas hoje, infelizmente, eu vou ficar só no primeiro pedaço. Teve ceia, né? Demorou mais o culto e tal. Mas eu desafio você também a ler o livro de Oséias. Talvez você vai ler a primeira vez e vai dizer, bom, eu não entendi nada. Lê uma segunda vez. Você vai falar, bom, agora eu entendi um pouco menos. Estou brincando, né? Mas a gente vai absorvendo, e a pregação aqui no domingo à noite, ela vai nos ajudar, vai ajudar a mim, vai ajudar você a perceber como Deus vai caminhando na história, como é que Ele vai tratando o povo, e como é que Ele vai tratar a igreja, e como que Deus me trata, mesmo a despeito dessa situação pecaminosa, essa inclinação pecaminosa que eu apresento. Agora você pode colocar lá no comecinho para mim, por gentileza, muito obrigado, né? Oséias, o Senhor salva. Essa frase vai acompanhar todo o livro, porque todo o livro é de Oséias. Deus, que significa, o nome de Oséias significa o Senhor salva. Mas o livro vai mostrando que ele não tem os seus olhos, ele não é passivo ao pecado, ele não fecha os seus olhos para a situação ruim em que seu povo vive. Especialmente naquele momento, os olhos de Deus não estavam fechados para a idolatria do povo. E aí você pode pensar, bom,
Idolatria não é o meu problema. Então, você me dá licença, eu vou para minha casa hoje, porque essa mensagem não cabe para mim. Eu não tenho um ídolo lá em casa, eu não tenho uma imagem lá em casa que possa fazer de mim um idólatra. Eu vou pedir para você ficar por duas razões. A primeira delas é que normalmente os nossos ídolos evangélicos, eles não são construídos com uma imagem, eles são abstratos, eu não posso pegá-lo, às vezes eu posso até pegá-lo, né? Mas eles estão lá no coração, né? Tomando o lugar de Deus. E tudo aquilo que toma o lugar de Deus, não importa o que seja, pode ser uma imagem ali, um toco esculpido, é um ídolo, ou pode ser a minha grande vontade de realizar algo, pode ser também um ídolo no meu coração. Então, essa é a primeira razão. O ídolo não se constitui necessariamente de um objeto, mas a segunda razão é que Deus está tratando o pecado de idolatria no coração do povo. E ele vai mostrar como ele vai tratar, como seus olhos não estão fechados para o pecado. E talvez nós não temos o pecado de idolatria, mas pode ser que nosso pecado seja outro pecado. Né? Talvez seja a desonestidade, talvez seja a mentira, talvez seja o nosso pecado a imoralidade. Pode ser que o nosso pecado seja uma indiferença para com Deus. Então, ele trata um pecado aqui de idolatria e vai tratar qualquer outro tipo de pecado que o seu povo vai apresentar. E o seu povo nesse momento é a igreja, né? Nós somos claramente inclinados, como eu tenho falado aqui, a cultuar algum tipo de Deus em nosso coração, a prestar culto a algum tipo de Deus que não é o Senhor, algum tipo de ídolo, né? E a questão é que se esses ídolos ganham força em minha vida, e é o que eles mais querem, eles vão tendo prioridade no meu coração. Eles vão tendo prioridade no meu tempo, eles vão tendo prioridade nos meus valores. E eles vão ganhar todo o espaço. E daqui a pouco nós não temos mais lugar para Deus em nossas vidas. Né? Por isso que o desafio de hoje, de Oséias capítulo 2, de versículo 1 até o versículo 23, jogue fora os seus ídolos. Deus está pedindo para Israel, né? Quebra tudo esses negócios que vocês têm aí, esses tocos, esses altares que vocês fizeram para os Baalins, para Baal. Limpa tudo isso. Eu quero ser o Senhor da vida de vocês. Mas Israel insistia ainda em deixar Baal como o Deus do coração deles. E o Senhor ficaria em segundo lugar. O Senhor era aquele tipo de step. Né? Se o principal falhasse, então a gente vai lá e apela para Deus, para o Senhor. Quem sabe o Senhor resolve o nosso problema. Talvez o seu ídolo não seja um toco, uma imagem, mas talvez seu ídolo seja uma dessas coisas aí, né, apresentadas nessa figura. O prazer, como eu tenho insistido aqui, que eu acredito que seja o nosso maior Deus, né, nossa própria vontade, mas alguns têm o sucesso, o trabalho, o dinheiro, sei lá o quê. O orgulho, enfim, qualquer coisa aí. Então a palavra de Deus vem denunciando o pecado. Vamos ler Oséias capítulo 2, versículos 2 até o versículo 5. Diz o seguinte aí: repreendei a vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Lembra, quem está falando aqui é Oséias. E a esposa dele é uma tal de Gomer, uma mulher da vida.
Repreendei para que ela ela afaste as suas prostituições de sua presença e seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque os seus filhos são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu ouve-se vergonhosamente. Porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o pão, e a minha água, que me dão a lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Então essa é a denúncia que há aqui no capítulo 2, versículo 1, né? A esposa de Oséias, ela não age como uma esposa deveria agir em termos de fidelidade. E o profeta fala para os seus filhos: vem cá, turma. Se você não lembra dos filhos, um chamava Jezriel, né, que significa, cuja mensagem é: eu não me esqueço. Outro chamava Loruama, né, a filha do meio, Loruama, que significava não favorecida, não amada. E o terceiro filho, Lo-ami, você não é meu povo, eu tenho vergonha de vocês. Vem cá vocês três, né? Vocês vão lá e vão falar com a sua mãe, vocês vão repreender a sua mãe. A impressão que você pode perceber é que Oséias está falando pedindo para os filhos fazerem isso. E essa impressão é verdadeira. Nessa história dramática que está aqui apresentada na vida de Oséias. Agora vamos lembrar, Oséias, ele representa Deus nessa história. O nome dele mesmo significa isso, o Senhor salva. Gomer, uma desconhecida, o nome dela só aparece aí em toda a Bíblia. É estranha de tudo, não tem. A única coisa que nós sabemos é que ela é filha de Diblaim, outro estranho que não aparece em lugar nenhum. Até parece que Deus está deixando claro, né? Israel, sabe quem você é? Ninguém. Eu decidi escolher você porque eu escolhi. Para de se orgulhar. E Gomer representa nesse momento o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido, a nação escolhida. E quem seriam os filhos de Oséias? Quem seriam os filhos desse relacionamento entre Oséias, que representa Deus, e Gomer, que representa o povo de Israel? É possível que ele esteja se referindo aos profetas. No tempo de Oséias, 3 profetas estavam em plena atividade, estavam denunciando, estavam repreendendo a nação. Eles são Isaías, vocês sabem, lá um pouco lá atrás, um pouco atrás de Oséias, mas Isaías está trabalhando no mesmo tempo que Oséias está trabalhando. E talvez aqui represente também o profeta Amós, que também é da mesma época, e o profeta Miqueias. 3 profetas que estão tentando avisar para Israel: povo de Deus, acorde, para de ser infiel ao Senhor. Isaías dos 3 é o mais pesado, é o que denuncia a atividade idólatra do povo com mais severidade, né, com mais contundência. E os profetas então estavam tentando dizer: Israel, vocês estão se esquecendo de Deus, acordem. Olha só o versículo 13 do capítulo 2, dá uma olhadinha aí, o finalzinho do capítulo, o finalzinho do versículo 13. Vou ler todo o versículo, mas eu quero chamar a sua atenção ao finalzinho. Castigá-la-ei, quem? A Gomer, né? Que representa Israel aqui, a nação, pelos dias dos Baalins,
nos quais lhe queimou incenso. Então ele está dizendo, eu vou castigá-la porque você ofereceu culto aos Baalins, e se adornou com suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes. É uma expressão aqui para uma traição, para quem Israel tinha uma aliança de fidelidade. Final do versículo, diz o seguinte: mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. O profeta, o povo não dava ouvido às palavras vindas da parte do Senhor por meio dos profetas. Agora, nós somos assim também. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós somos repreendidos pela palavra de Deus, somos desafiados pela palavra de Deus, e a nossa resposta é a mesma resposta que o povo, de uma forma geral, com algumas exceções, davam para Deus. Qual é a nossa resposta? E eu tenho insistido nesse versículo do autor dos Hebreus que está aí: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Esteja sensível, Deus está falando comigo, eu preciso mudar minha postura, eu preciso dar ouvido à palavra de Deus. E o que Deus queria exatamente que o povo fizesse aqui? Praticamente duas coisas. A primeira delas é que eles abandonassem a idolatria. Olha o versículo 2, né? Para que ela repreendei a sua mãe, para que ela afaste as suas prostituições. Aqui não está se referindo à imoralidade, está se referindo o quê? A sua, o seu adultério, a sua infidelidade para com o Senhor. Embora ele pegue uma figura, né, uma cena em que envolve uma prostituição, um adultério, mas ele está comunicando com isso essa mensagem: Israel tem me abandonado, Israel tem dado o seu coração a outros deuses, Israel tem se esquecido de mim. Agora, irmãos, Deus não quer nenhum tipo de disputa. A igreja hoje tem de pensar dessa forma: Deus quer a sua exclusiva atenção. Deus não quer que nós dividamos o nosso coração com ninguém. Deus quer que a igreja, ela adore somente ao Senhor Jesus. Deus quer que a igreja se prostre somente ao Senhor Jesus, a nenhum tipo de líder, a nenhum tipo de ideia, a nenhum tipo de filosofia, a nenhum tipo de coisa legal. E para nós também, eu estou falando como igreja de modo geral, mas no nosso coração. Porque a gente olha assim e fala: não, a igreja tem que adorar o Senhor Jesus, somente o Senhor Jesus. E eu só vou numa igreja onde se adora o Senhor Jesus. Mas no meu coração, eu adoro o Senhor Jesus, eu dou espaço total para Ele na minha vida. Deus sempre quis a nossa adoração exclusiva. Deus quer que eu o ame de todo o meu coração. Foram as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando perguntaram: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? O que eu tenho de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo responde: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ele vai repetindo e vai ampliando, né? Todo o nosso ser deve amar somente e unicamente ao meu Senhor.
Agora, por que eu deveria amar a Deus de todo o meu coração? Será que Deus não está sendo um pouco egocêntrico? Será que Deus não está sendo manipulador? Será que Deus não está querendo satisfazer a sua vontade, já que o plano lá em Gênesis, o negócio falhou? Deus quer que eu ame a Ele de todo o coração por duas razões. A primeira dela é a seguinte: e queria que Israel o amasse de todo o coração, por duas razões também. A primeira é: qualquer Deus que não seja o Senhor, Ele vai te abandonar. Pode ter certeza disso. Talvez Ele satisfaça o meu coração num determinado momento, mas se o meu Deus é o meu trabalho, se o meu Deus é a minha profissão, se eu dou prioridade total, daqui a algum tempo, talvez isso não satisfaça mais a sua vida. O seu Deus, o seu trabalho, o abandonou. Olha o versículo 7 do capítulo 2. Quando Deus for apertando, né, Israel, e aí representando a vida de Gomer, olha o versículo 7. Ela então irá em seguimento dos seus amantes, dos seus deuses, porém não os alcançará, buscá-lo-á, sem contudo os achar. Então dirá: bom, deixa eu voltar para o meu primeiro marido, porque é melhor me ir então do que agora. Os amantes de Gomer, que aqui, irmãos, figurativamente representam os Baalins, os deuses que Israel serviam, mais cedo ou mais tarde eles vão abandonar. Esse é o fatídico problema de servir a outros deuses. É uma questão de tempo. A hora que a situação apertar, eles vão pular do barco. A hora que o barco estiver afundando, eles vão nos deixar na mão. Então essa é a primeira razão. Deus quer que eu ame a Ele de todo o coração, sabe por quê? Porque Deus nunca, jamais, em tempo algum, vai nos abandonar. Não importa a situação, Deus estará sempre conosco. Deus vai satisfazer completamente as necessidades reais, espirituais, emocionais do meu coração. E outros deuses não fazem isso. Israel acreditava que Baal era melhor do que o Senhor. E rapidamente Baal deixou na mão, segundo a história. A primeira razão, então, porque eu tenho que amar Deus de todo o meu coração, é porque os outros deuses vão me abandonar. A segunda razão é porque o Senhor me libertou. O Senhor libertou Israel. Israel deveria saber disso. Não foi Baal que o libertou. Deus tira Israel do Egito com mão poderosa. Olha só, antes dele falar o primeiro mandamento dos 10, a tábua dos 10 mandamentos, Deus quis deixar uma coisa muito clara: Israel, escuta bem, ouve bem todas essas palavras. Eu sou o Senhor. Lembra lá quando Moisés perguntou, né, foi dito hoje de manhã, perguntou: Senhor, quando eu for falar com o povo, o que eu digo que eu sou? Quem eu digo que me enviou? Aí o Senhor fala: eu sou me enviou. É uma palavrinha hebraica que lembra Senhor. Então, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vocês eram todos escravos lá. Vocês faziam só para comer e olhe lá. Eu tirei vocês, por essa razão não terás outros deuses diante de mim. Vocês vão me amar de todo o coração. Agora vamos pensar, talvez se você diga assim: bom, eu não estava lá, eu não estava no Egito, né? O mais perto que eu cheguei do Egito foi quando eu fui na praia, aqui em Ubatuba. Se não souber, o mais perto talvez seja isso. Ou aqueles que foram para o Nordeste ficaram um pouquinho mais perto, né? Mas é só pensar na relação de Cristo conosco, o que Cristo fez por nós. A sua morte sacrificial nos trouxe salvação poderosa. A sua morte sacrificial
nos dá motivo suficiente para adorar a Ele e mais ninguém. Ele nos livrou da condenação eterna. Ele nos livrou da ira que vem sobre toda a impiedade, sobre todo o pecado. Cristo Jesus nos deu completa e plena liberdade. Completa e plena é igual, né? Completa liberdade. Nos deu certeza que estaremos para sempre com o nosso Pai. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós diante do nosso Pai. Ele jamais nos abandonará. Que razão para amar a Deus? Mais razão do que isso para amar ao Senhor de todo o coração? Como não adorá-lo? Como adorar o outro Deus que eu coloquei no meu coração, seja qual for ele? Como não servi-lo com toda a alegria? Como não dar todo o meu coração a Ele? Então Deus queria que o seu povo abandonasse a idolatria. Por quê? Porque os ídolos, os outros deuses, iriam abandonar Israel, mais cedo ou mais tarde. E porque também Deus havia libertado o povo da escravidão. Deus quer que cada um de nós dê o coração somente para Ele, nos livre de qualquer tipo de ídolo do nosso coração, porque os nossos ídolos mais cedo ou mais tarde, os nossos deuses mais cedo ou mais tarde, nos deixarão na mão. E sabe quem nos deu plena e poderosa liberdade? Sabe quem nos libertou? Não foi o meu Deus, foi o Senhor. Por isso que a adoração exclusiva a Ele, por isso que amar a Deus de todo o meu coração. Deus também queria que o seu povo não caminhasse para uma disciplina, irmãos. Versículo 3 e 4 de Oséias capítulo 2, ele disse, olha só, repreendei vossa mãe, está lembrado ali, lá em cima, ó, versículo 2, repreendei vossa mãe. Olha o versículo 3, para que eu não a deixe despida. Deus está dando uma palavra de graça, Ele está dizendo o que vai fazer, e a ponha como no dia em que nasceu, quer dizer, nua, né? Sem nada, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. Todo mundo sabe que a disciplina é boa. Hebreus fala isso, que a disciplina é boa. Mas sabe, irmãos, vocês que têm filhos, sabem que a disciplina é boa e necessária, mas é duro aplicar a disciplina, não é? Ixi, agora vou ter que disciplinar meu filho. Coisa mais difícil no ministério pastoral é quando tem que ir alguma pessoa para disciplina na igreja. É duro, corrói, porque a gente não quer, mas é bom para a pessoa. Mas dói. E isso ia doer o coração de Deus. Um pai amoroso, um pai que queria, mas ia custar muito caro para Israel. E Deus não queria de forma nenhuma que seu povo caminhasse para a disciplina. A história vai mostrar que eles caminharam para a disciplina. Mas isso é um alerta para nós também, meus irmãos. Deus não quer disciplinar a sua igreja, porque é duro para Ele. Mas se for necessário, Ele vai fazer. Mas Ele está nos avisando, Ele está nos comunicando, Ele está dizendo, né? Ouça a minha voz, novamente o versículo aí, ouça a voz, não endureça o coração, se arrependam. Ou se arrependam foi por conta minha aí do versículo, tá? Só avisando. E às vezes Deus vai tratar comigo diretamente, porque eu insisto em o quê? Em repartir meu coração com outro Deus. Enquanto que Deus fala, eu quero que você me ame de todo o meu coração. De todo o seu coração, não é verdade? De todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Israel foi infiel para com o Senhor, adorando Baal. Versículo 5 é a razão
da denúncia. Sua mãe se prostituiu. Ela concebeu, aquela que os concebeu, se comportou vergonhosamente, porque ela diz, então no versículo 5 do capítulo 2, eu irei atrás dos meus amantes, são eles que me dão pão, e a minha água, e a minha lã, o meu linho, o meu óleo, e as minhas bebidas. E aqui os amantes eram uma referência realmente aos deuses, aos Baalins. Como é que está o seu coração hoje? A primeira parte do capítulo aqui 2, versículo 2 até o versículo 5, é uma denúncia que Deus faz a Israel, alertando Israel que eles estavam dividindo o coração deles com outros deuses, e que Deus queria que eles os amasse de todo o coração, né? Amasse a Deus de todo o coração. Quero perguntar uma coisa para você. Você ama a Deus de todo o seu coração? Você é capaz de dizer que Cristo está no primeiro lugar, está em primeiro lugar em sua vida? Ah, sim, lógico, primeiro lugar. Aí a segunda pergunta é: a sua vida confirma isso então? Eu faço a mesma pergunta para mim. Cristo estaria em primeiro lugar na minha vida? Se a resposta é sim, minha vida confirma isso? Do versículo 6 até o versículo 14, o profeta vai mostrar qual é o resultado dessa insistência pecaminosa de Israel. E que eu vou tratar isso semana que vem com vocês. Mas eu quero pular lá para o final, lá para o finalzinho, do 6 ao 13. Do 14, irmãos, ao 23, é uma manifestação do caráter gracioso de Deus. O que você faria se você estivesse no lugar de Deus e observasse o seu povo, que você fez tudo na história para salvá-lo, para dar o melhor para ele, e o povo diz: não, nós não queremos esse relacionamento com Deus, com o Senhor, nós preferimos outros deuses. Pensa agora em Oséias, que deu tudo para sua esposa deixar as suas prostituições, deixar sua vida imoral. E ela insiste em continuar com seus amantes. O que vocês acham que Oséias deveria fazer? Homens aqui presentes. Você quer? Se vira. Se vira. E o texto fala que nem eram os amantes que davam o sustento para ela, era Oséias que dava o sustento para ela. E ela pensava que eram os amantes. E ela insistia em ficar. Vai dizer: que isso? Caça a tua turma. Entendeu? Você quer o quê? Essa é a nossa reação humana. Por isso que Deus é surpreendente. Eu vou pular lá para o versículo 23. Mas não esqueçam que eu vou voltar nesses outros aí. Que a partir do versículo 14, Deus começa a falar o que Ele vai fazer com Israel. Coisa que nenhum de nós faria. Mas olha o versículo 23. Semearei Israel. Semearei Israel. Semear é a palavra para Jezriel, o primeiro filho de Oséias. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, a segunda filha de Oséias, Loruama. E a não meu povo direi, a Lohami, que significa não meu povo, tu és meu povo. E ele, o Lohami, e ele dirá: tu és meu Deus.
Você está com a figura, com o versículo aí, ó. Semearei Israel. Semear significa Jezreel, desfavorecida, Loruama. Lembra a semana passada que eu terminei também falando do capítulo 1, do capítulo 2, versículo 1, que termina a primeira parte? Deus, ao invés de falar, olha, some da minha frente, desaparece Israel. Deus traz uma palavra de graça, e no lugar de eu não me esqueço, diz o Senhor, que era a mensagem, em lugar de Loruama, que é minha paciência está no limite, em lugar de Loami, eu tenho vergonha do meu povo, sabe o que Deus fez? A bênção e a abundância, segundo esse versículo do capítulo 2, versículo 23, a bênção e a abundância permanecerão sobre a vida do meu povo. Por isso que Deus é surpreendente. Apesar de toda a nossa inclinação pecaminosa, Ele prefere, pode matar aí, cuidado os biólogos aqui presentes, né? Muito obrigado. Isso aí, você sabe que isso aí desequilibra a natureza, né? Deus surpreendentemente age com graça para conosco, e em lugar de desprezar, Ele diz, meu povo será abençoado. Em lugar da minha paciência está no limite, Ele vai dizer, a minha graça será constante na vida do meu povo. Por isso que Deus já não nos elimina, porque a natureza dele é agir assim, nós não. Se nós tivéssemos uma mulher como Gomer, a gente ia chutar ela para fora de casa, não aparece nunca mais aqui. Lembrar que isso é uma representação do relacionamento de Deus com o seu povo. Em lugar de Loami, eu tenho vergonha do meu povo, nada poderá separar meu povo de mim. Que palavra de graça para conosco, né, meus irmãos? Só realmente Deus. Por isso que eu terminei com essa frase aqui, né? Na verdade, quando eu terminei a mensagem, eu fiquei tão surpreso, tá? Porque eu estava me colocando no lugar de Oséias, dizer, cara, vai embora, mulher, não quero saber de você. É a mesma coisa, me colocar no lugar de Deus e num relacionamento com o povo de Israel, de tanto que Israel tinha uma postura de objeção a Deus, abandonando o Senhor. Deus poderia falar, estou cansado já, Israel, tchau, vou escolher outro povo. Mas Deus age com graça, e Ele age com graça assim, no meio da sua igreja. É só pensar muitas vezes nas nossas atitudes, na verdade, nossos pecados, aqueles que insistem em permanecer no nosso coração. Está lá, e nós alimentamos os nossos desejos. Mas sabe o que nos dá esperança, irmãos? É de que Deus, surpreendentemente, prefere ministrar abundante graça em nossas vidas. Que mensagem de esperança. Vamos para nossas casas essa semana e vamos cometer quase que os mesmos erros, os mesmos pecados. Deus vai apertar o cinto para nós, vai disciplinar se for preciso na hora certa, mas no final ainda vai ministrar graça em nossas vidas. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Nós vamos falar com Deus e nós vamos agradecer a Deus, porque Ele decidiu nos salvar. Ele ainda insiste num relacionamento conosco, mesmo sabendo o quão inclinado o nosso coração é para o pecado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. A forma como o capítulo 1 termina é impressionante. E é surpreendente também. Chega a ser até intrigante, porque a nossa reação seria uma reação de abandonar, mas o seu amor incondicional, o seu amor leal, atrai-nos para si.
E essa é uma mensagem que nós precisamos ouvir. É uma mensagem que nós precisamos experimentar e viver. Porque ao longo dos anos, talvez, a gente se acostumou a ouvir aquelas mensagens de culpa, e que Deus vai pesar a mão, e que vai pesar a mão. Mas nós estamos vendo aqui que o Senhor salva, os seus olhos não estão fechados para o pecado, mas o Senhor insistentemente ministra graça sobre graça às nossas vidas. Que o seu nome seja louvado por isso. Nos ajude, Senhor, a dar uma resposta a essa mensagem. Uma resposta de adoração profunda ao Senhor, de amar o Senhor de todo o nosso coração. Que Deus faria isso. Que Deus, apesar de toda a nossa infidelidade, ainda insistiria em nos atrair para si. Somente o Senhor, mais nenhum Deus. Por isso que o Senhor era diferente de todos os outros deuses. Porque o Senhor tem uma natureza graciosa. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa mensagem que dá conforto em nossos corações, que nos dá paz e que nos encoraja a amar o Senhor com mais profundidade. Nos ensine através do seu Espírito. Que a graça do Senhor continue tão evidente sobre nossas vidas como nós já temos visto. E que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.